Bora! Pessoal, boa noite. Eu ia começar por um outro lado de temperatura, de pressão de temperatura. Eu falei, cara, acho que eu já vou começar direto na minha questão. E vou trazer para variar um gráfico, e não só um gráfico, mas também uma tabela. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa questão? Essa questão aqui é uma questão do Enem, né? Caiu no Enem. E ela mostra algo que os alunos costumam fazer uma confusão muito grande, né? Então, tem dois grandes assuntos aqui, que são as propriedades da matéria. A gente vai ver que tem um pouquinho de pressão de vapor também lá na questão das coligativas, né? Propriedades coligativas. E tem também alguma coisa a respeito dos gases que a gente vai ver já já, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exercício. Vai lá. Então, olha lá, ó. A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Bom, vamos ler tudo primeiro. Um líquido num frasco aberto entra em ebulição a partir do momento em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Assinale a opção correta, considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Dá uma olhadinha aí, ó. Natal, né? Então, na beira da praia. Natal, a gente sabe, é uma cidade litorânea. Campos do Jordão já é mais frio. E Pico da Neblina, né? Um dos pontos mais altos aqui do país. Pessoal, qual é, que é a dúvida que os alunos normalmente têm? Onde é que a temperatura, que é o que vai perguntar aqui para nós, né? A temperatura de ebulição será. Então, ele dá várias informações aqui, várias alternativas, maior, menor, igual, não depende. Vamos lá, vamos conversar uma coisa aqui. Olha só, a gente precisa analisar o que acontece quando a gente sobe ou desce, sobe morro acima ou desce ladeira abaixo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, para isso, eu fiz um esquema, um desenho mesmo, eu construí aqui, muito pitoresco, né, para a gente dar uma olhada e conseguir, de uma vez por todas, entender essa questão da relação com a pressão e temperatura, tá? Isso é propriedade das substâncias. Dá uma olhadinha. Então, aqui eu tenho esse camarada, depois eu vou te contar quem é ele, né? Já já te conto. O que acontece? Então, o cidadão aqui, esse camarada, está na praia, certo? E aí, aqui a gente tem uma figura um tanto quanto pitoresca de fato, né? A gente tem aqui um pico da neblina lá atrás, né? Tá vendo aí? Então, bem aqui, ó, o pico da neblina e um camarada na praia. O que acontece? Onde é que a pressão é maior? Ó, não sei. Galera, é o seguinte, vamos imaginar que a pressão ela é proporcional a essas setas que vão aparecer. Então, a gente tem uma pressão que é desse tamanho aqui na beira da praia. Então, uma pressão que tem toda essa dimensão na beira da praia. E lá no pico do morro eu tenho o quê? Uma pressão desse tamanho. Tudo bem? O que acontece aqui, pessoal? Onde é que eu tenho maior pressão? Diga você. Você vê, a maior pressão está na beira da praia. Tudo bem? É claro, a gente vai ter uma massa de ar, certo, professor Davi? Uma massa de ar maior ali a nível do mar do que ali no pico do morro. Tudo bem? Então veja lá, a pressão é maior na beira da praia, ok? Bom, agora vamos pensar o seguinte, o exercício ele fala assim, você viu que as alternativas aparecem, a temperatura de ebulição será maior, menor, não interfere. Vamos pensar uma coisa, o que é o fenômeno de entrar em ebulição, né? O que é? Basicamente, entrar em ebulição é quando a gente pensa no gás que vai sair do seu estado líquido, né? A gente vai fornecer energia, essas moléculas vão começar a vibrar, 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 adquirir energia cinética e vão entrar, vão passar para o estado de vapor, vão se desligar ali, né? A gente está pensando numa solução, enfim, a gente vai ferver água, fazer um macarrão, sei lá, e aí vai soltar, essas moléculas vão começar a se desprender, né? Elas vão se soltando ali daquele líquido e passando para o estado gasoso. Isso é entrar em ebulição. Então, veja, eu preciso fornecer muita energia para a molécula sair do estado líquido, quebrar ali as forças intermoleculares, passar para o estado de vapor. Agora, pensa você, onde é que vai ser mais difícil a molécula transitar do estado líquido para o estado de vapor? Pensa comigo aqui. Olha lá, nós temos uma grande pressão, e a pressão é uma força, meu bem. Então, lembra lá da física? A pressão é uma força que está sobre ali na superfície do líquido. Veja, o líquido tem que sair, né, para passar para o estado de vapor, do estado do líquido para o vapor. Você tem uma força empurrando, muito grande, empurrando aquilo, vai ter muita dificuldade do líquido sair, certo, bebê? Então, se lá no topo do morro, bem aqui, ó, a pressão é pequena,
ok? Então, aqui nós temos uma pressão pequena. É claro, o líquido vai sair com uma certa facilidade. Então, a força, né, que é a pressão, quanto maior a pressão, maior a temperatura que eu vou ter que fornecer, maior o calor que eu vou ter que fornecer, né? Isso é medido em temperatura, para a gente fazer o líquido entrar em ebulição. Tudo bem? E quem é esse camarada bem aqui? Você já sacou quem é ele? Eu coloquei um dispositivo aqui para você se ligar, né? Porque a gente fala de pressão, pressão, pressão. E eu queria trazer para você uma informação aqui, que eu acho sensacional, que é essa questão aqui. Quem foi que descobriu, quem foi que estudou esse negócio de pressão, antes da gente voltar lá na questão, né? Foi um senhor chamado Evangelista Torricelli, ok? Então, esse Torricelli, tá aí a imagem dele, olha só que bonitinho. É o seguinte, aquilo que a gente via, aquela imagem que nós víamos aqui no gráfico, essa imagem anterior, aqui no slide anterior, é o quê? É uma bacia que ele encheu de mercúrio, pegou um tubo de ensaio, veja lá, de 1 metro, tá? 1 metro, e aí ele colocava também, preenchia com mercúrio, olha só que coisa saudável, né? Imagina, o mercúrio é um metal pesado, a gente sabe hoje que ele é bem tóxico, né? Ele deve ter feito isso infinitas vezes. E ele enchia com mercúrio, botava o dedão lá e fazia o seguinte, ó, presta atenção, o tubo está todo cheio de mercúrio. Quando ele soltava, ele tirava o dedão, vou mostrar o que acontecia. Então, sai essa rolha, tira o dedão, e aí acontece que toda vez que ele fazia esse experimento, o mercúrio descia sempre, sempre. Veja, tinha 1 metro esse frasco aqui, né? Então, o mercúrio sempre, sempre descia a 76 centímetros, ou 760 milímetros. Já se ligou? Já se ligou o que vai acontecer? E ele fazia esse experimento, ó, lá no nível do mar, né? E o que ele conseguiu, então, com isso? Com isso, ele disse o quê? Ah, se eu estou a nível do mar, a pressão é 1 atm, também a gente vai ter essas igualdades aqui. Então, não se aterrorize. Se você vê 760 milímetros de mercúrio, a gente está falando de 1 atm, ok? Então, nós estamos aqui, ó, 76 centímetros, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, ou 760 Torricelli, né? Aí aqui tem Pascal e tal, que aí é com o Zé que gosta mais, né? Os físicos adoram falar de Torricelli, Pascal, Bar, enfim. Nós químicos gostamos mais de ATM, milímetros de mercúrio. Segue lá. Então, olha só, tanto olhando a equação geral dos gases ou a equação de Clapeyron, aquela cabia, perdão, a Gabi falou, não foi, Gabi? Falou aquela frase lá que eu não vou repetir não, viu? Do PV igual a NRT, ó, tem uma outra versão, por você nunca ralei tanto, tá? Que é o seguinte, então, a gente observa que quanto maior, para manter a igualdade, né, quando a gente aumenta a pressão, a gente também precisa aumentar a temperatura para manter a igualdade do lado de lá. Da mesma maneira acontece, né, se você passar a temperatura que está multiplicando para cá, dividindo, a gente também observa esse mesmo fenômeno. Ou seja, pressão e temperatura são diretamente proporcional. Aumenta a pressão, aumenta também a temperatura de ebulição. Certo? Morou? Vamos lá, vou voltar para a questão. Então, pessoal, tá aí. Então, a gente fez toda a leitura. Agora, vamos lá. Vamos ver o que é importante aqui dessa questão. Primeira coisa é a tabela. Tá? A tabela ela vai te dar um norte, mesmo que você não saiba o que é uma coisa ou outra, a tabela ela vai te dar um norte muito importante, porque a gente olha aqui a altitude, que é a altura, está aumentando, né? Tá ficando, ó, tá reto, esse negócio tá super reto. Então, tá aumentando, né? A gente tem aqui o aumento da altitude. Isso aqui é arte moderna, né? O que está acontecendo com a pressão? Galera, a pressão está diminuindo, né? Então, a gente está aumentando a altura e está diminuindo a pressão, que é aquela... Lembra aquela imagem que tinha lá o morro, o mar, né? Então, eu tinha uma pressão pequena aqui, uma pressão alta aqui. Então, o que acontece? Maior altitude, menor pressão, tá? E o que acontece então? Você lembra da explicação? Quanto maior a pressão, maior a dificuldade do líquido entrar em ebulição, não é? Lembra? E aí, vamos ler lá as alternativas para ver se a gente entende o que é. Antes de mais nada, eu quero te explicar um outro conceito aqui, ó, que está lá em coligativas, em propriedades coligativas, pressão de vapor. Ele fala aí, então, no frasco aberto, para entrar em ebulição um líquido, a pressão de vapor precisa ser igual à pressão atmosférica. Por que isso? O bebê, sabe por quê? Porque o líquido, para ele vencer aquela força que está em cima dele, ele tem que ter uma força igual ou superior, que é a pressão de vapor,
para ele conseguir entrar em ebulição. O gráfico mostra o quê? Quanto maior a temperatura, certo? A gente está aumentando a temperatura, maior a pressão de vapor. Por quê? Porque quanto maior a pressão de vapor, mais rapidamente vai evaporar o líquido, certo? Então, olha só, vamos ler aqui as alternativas. Então, a temperatura de ebulição será maior em Campos de Jordão. Dá uma olhada lá. Campos de Jordão tem uma altitude intermediária. Não é isso que a gente observava na tabela. Altitude intermediária. A menorzinha, que é Natal, a maior a gente tem no Pico da Neblina, e Campos de Jordão está intermediário. Não tem por que ser maior lá, certo? Está no meio. Menor em Natal. Veja, eu tenho uma pressão superior. Natal está na beira do mar, bebê. Então, o que acontece? A gente tem, Natal não vai ser a menor temperatura de ebulição, certo? Aí você vê a última lá, que é absurda. Não, a temperatura de ebulição não depende da altitude de maneira nenhuma, tanto faz. Ah, é? Só que não, né? Oh, e a D também, veja a D também é um tanto quanto absurda. Ela fala aí, em Campos de Jordão, que está a 1.628 metros a nível do mar, vai ser igual do que em Natal, que é o nível do mar, né? Oh, não, também não, está tão errada quanto aí. E a alternativa correta aqui, a temperatura de ebulição será menor aqui, ó, no pico da neblina, onde a gente está mais alto. Você pegou a ideia? Por quê? Menor vai ser a pressão, menor vai ser a força, a energia necessária que eu vou ter que fornecer, energia em forma de calor, para aquela molécula conseguir se agitar de forma e se despregar ali do líquido. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Então, olha só, espero que você tenha curtido, que não tenha mais dúvida agora nesse assunto. E eu quero mostrar para vocês aqui os assuntos mais cobrados do Enem, né? Então, a gente passa uma pincelada geral aqui, que é o quê? O que a gente falou, né? Propriedades das substâncias, temperatura de ebulição. O Enem adora falar de polaridade, de forças intermoleculares. Entra aqui, ó, propriedades das substâncias, gases, né? Vira e mexe, ele coloca uma questão de gás. Aqui tinha um pouquinho de gases, né? Também mescla ali com propriedades da substância. Radioatividade, ó, fica ligado. O Enem sempre coloca radioatividade. Esse ano completou ali no dia em setembro, agora no mês de setembro, 35 anos do acidente de Goiânia. Aliás, a gente tem um vídeo no canal falando sobre o acidente de Goiânia. Já assistiu? Dá uma olhadinha lá. A química orgânica, né? Então, funções, KD+, reações orgânicas, polimerização, os caras adoram, né? Botar polímeros lá. Reações inorgânicas, né? Para balancear, calcular cálculos estequiométricos, aí sempre, nunca vai aparecer uma questão pura, né? De reações pura, de cálculo estequiométrico, sempre vem misturado. Soluções também, eu diria que está ali, né? Em cálculos estequiométricos, concentrações. Eletroquímica, galera, todo ano cai. Eletroquímica. Cai. Como é que tá aí? Sua pilha, eletrólise, tá entendendo bem? Celular acontece pilha e eletrólise, né? Então, quando descarrega pilha, quando carrega eletrólise. Termoquímica também é um assunto, lei de Hess, né? Se foi espontâneo, se não foi, se absorveu, se liberou calor, né? Sempre tá lá. E ambiental, né? Então, sempre tem alguma coisa ali de ambiental, etc. e tal. Olha que rima boa. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha tirado proveito e a gente se fala nas próximas.